Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Estamos na lição de número 11 do nosso estudo bíblico sobre batalha espiritual. Se você está acessando este vídeo pela primeira vez, lá no nosso canal nós temos todas as outras lições anteriores. Basta você clicar no card aqui em cima que você vai acessar a playlist com todas as outras aulas, podendo começar desde o princípio ou continuar de onde quer que você tenha parado. No nosso canal no YouTube também, ali você vai encontrar outras reflexões, você vai encontrar estudos diversos, fundo musical para oração. Então entra lá também no nosso canal e faz uma visita lá e vê todo o conteúdo que nós temos. Eu continuo pedindo também, aproveita, se inscreve aqui embaixo, vai ter um botão aí, inscreva-se. Você clica nele e logo depois vai aparecer um sininho, você clica em todos, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, um estudo, uma reflexão, o YouTube vai avisar você automaticamente. Assim você pode nos acompanhar também semanalmente com os nossos estudos. Antes que eu me esqueça, nós também temos a nossa página na internet. Vai aparecer aqui embaixo o endereço, também www.valordasabedoria.com, onde ali você também vai encontrar outras informações, vai encontrar também acesso ao nosso canal do YouTube, como também acesso direto a alguns vídeos ou os mais novos vídeos que nós vamos colocando. Então visita também a nossa página da internet e não esqueça de deixar aí o seu like. Aproveita e compartilha também todo o conteúdo que nós temos para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Bem, mas sem demora, eu sou o presbítero André Riso e vamos começar então a nossa lição de número 11. A nossa lição de número 11, ela tem como tema discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Os objetivos deste estudo são: ponto 1, discorrer sobre discernir e discernimento. Ponto 2, explicar as artimanhas da adivinhadora de Filipos. E ponto 3, mostrar como desmascarar os ardis de Satanás. Então hoje o assunto ele é muito importante, é algo essencial que todo cristão tem que ter: discernimento de espírito. O tema base, os versículos base para esse estudo, nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 16 ao 22, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então a gente vai ver aqui uma passagem ali em Atos, onde Paulo e Silas estão pregando, e então uma moça com espírito de adivinhação começa a molestá-los. E é interessante que ela começa a falar bem deles, mas Paulo sabia que ali nela habitava um espírito de adivinhação. Então ele teve o discernimento de espírito para saber que, mesmo aparentando ser algo positivo,
na verdade, era uma jogada do inimigo. E esse vai ser todo o assunto que nós vamos discorrer nesta lição. Então, vamos começar com o nosso tópico de número 1. O nosso tópico 1, ele tem como título principal discernir e discernimento. O ponto 1 é o verbo discernir, que a revista diz assim: o Novo Testamento grego apresenta dois verbos traduzidos em nossas versões bíblicas por discernir, anacrino e diacrino. O primeiro é amplo, como perguntar, interrogar, investigar, examinar, e aparece também com o sentido de discernimento. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica e uma das variações é a de discernir. Então, vindo ali traduzido do grego no Novo Testamento, essa palavra discernir ou discernimento, ela tem algumas variações dependendo de como ela é aplicada no seu contexto bíblico, e a gente vai ler algumas referências aqui para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor de como ela é usada dentro da Bíblia. Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Lá diz assim: quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucas e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então aqui a gente vê que para se entender das coisas do Espírito, tem que estar no Espírito, uma pessoa que anda pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem não anda no Espírito e anda pela carne, não tem a condição de discernir as coisas espirituais, ou seja, de entender as coisas espirituais. Outra referência também, que já numa outra condição, em 1 Coríntios também, capítulo 11, versículo 29, nós encontramos assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então aqui é uma parte da leitura que normalmente se faz para a Santa Ceia. Então aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, sem ter o devido entendimento do que aquilo significa, come e bebe para a sua própria condenação. Então a gente está vendo que existem algumas variações sobre esta palavra discernir e discernimento dentro da Bíblia. O ponto 2 é o substantivo discernimento, e a revista diz: o termo grego é diacrisis, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, e o significado é diferente, com o sentido de briga ou julgamento, outra como distinção que se julgam pelas evidências e os espíritos, se os espíritos são malignos ou de Deus, e para discernir entre o bem e o mal. Então, como um substantivo, ele também pode ser usado de várias formas, tendo vários sentidos. E isso a gente realmente tem que vir para a Bíblia para que a gente possa ter um entendimento. Então, em Romanos capítulo 14, no versículo 1, está escrito assim: aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Então aqui no sentido de não ter o discernimento para evitar brigas, julgamentos. Então que nós devemos ter um entendimento para aceitar os que são fracos na fé, sem discutir assuntos que ele possa não entender ainda. Assim também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, nós encontramos: a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então a gente está vendo aqui que lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, onde Paulo fala de dons, ele está dizendo que o discernimento de espírito também é um dom que é dado por Deus e que eu considero essencial para todo cristão que realmente quer andar em espírito, para que não possa ser enganado por qualquer levante do inimigo ou qualquer armadilha que ele possa nos trazer no nosso dia a dia. Um outro versículo também é em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos,
os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui em Hebreus ele já está dizendo que quanto mais você se aprofunda na palavra do Senhor, quanto mais íntimo você se torna de Deus, é lógico que mais você começa a conhecer realmente como Deus ele faz a sua obra, como ele se comporta, como é o seu agir, e aí você se torna mais apto a discernir o que é certo do que é errado. Porque hoje o grande problema é que Satanás tem tentado transformar o errado no certo e o certo no errado. E muitas pessoas têm caído nessa armadilha do diabo, não sabendo discernir exatamente segundo a Bíblia e segundo a vontade de Deus, o que realmente é a verdade absoluta de Deus, qual a vontade de Deus, o que realmente é certo segundo a Bíblia e o que é errado segundo a Bíblia. Então, mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, o que ele quer dizer? Para os maduros na fé, aquele que realmente busca crescer dentro da palavra do Senhor e que a gente possa adquirir essa maturidade. E é exatamente para isso que nós fazemos esses estudos, para nos ajudar a crescer no conhecimento da palavra, para que a gente possa ser capaz de suportar alimentos mais sólidos, ou seja, suportar doutrinas realmente mais profundas de Deus, para aqueles que já entendem o que é necessário fazer para agradar ao Senhor, porque nós entendemos que a coisa mais difícil de se fazer quando a gente entra na fé cristã, para quem está iniciando, é exatamente abandonar suas velhas práticas, né? É negar o seu velho homem e começar a fazer o que agrada a Deus, o que muitas das vezes vem contra o que a gente durante muito tempo da nossa vida acreditamos ser bom e ser correto, mas que diante da palavra de Deus não condiz com o que Deus espera de nós. O ponto 3 desse primeiro tópico é a atualidade, e diz assim: Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e seus mensageiros em ministros de justiça. Em todos os lugares e épocas existiram falsas imitações. Isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. Então isso não é algo de antes, como também não é algo novo. Isso sempre existiu. O inimigo sempre tentou desviar aqueles que procuram andar no caminho do Senhor. Então por isso que é tão atual a necessidade de nós buscarmos discernimento de espírito. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele se disfarça de anjo de luz. Os seus mensageiros, ou aqueles que também fazem as suas obras, que são seus demônios, também se vestem como ministros de justiça. Isso a gente vai encontrar em alguns versículos aqui, como lá em Mateus 24, a palavra do Senhor nos diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então é exatamente por isso que nós temos que saber o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Porque como aquele velho ditado que diz, nem tudo que brilha é ouro. Então assim como nós vamos estudar um pouco mais à frente, essa mulher que tinha espírito de adivinhação, só porque ela falou bem dos apóstolos, não quer dizer que ela era enviada de Deus. Ela tinha um propósito por trás daquilo. O diabo estava trabalhando através daquela expressão positiva que ela estava colocando ali sobre eles na cidade. Então nós temos que entender que nem todo mundo é comissionado por Deus, nem todo pastor foi comissionado por Deus, nem todo obreiro é comissionado por Deus. Muitas pessoas se auto-intitulam pastores, evangelistas, ministros, ou seja lá, pregadores, e na verdade não foram comissionados por Deus. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter muito cuidado com esses falsos profetas, que muitos deles nem têm um conhecimento próprio da Bíblia. Então nós temos que ter um discernimento espiritual para saber ouvir uma pregação, saber discernir quando alguém está falando as coisas espirituais, para saber se ela procede de Deus ou não. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao 15, diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos,
obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Então aqui Paulo, escrevendo a sua segunda carta ali ao povo de Corinto, ele está alertando exatamente sobre isso. Esses homens são falsos apóstolos, ou falsos pastores, falsos pregadores, obreiros enganosos, não é isso? Como ele diz lá, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então ele tem a condição, ele procura nos enganar, fazendo se parecer alguém santo, onde na verdade o seu intuito principal é nos desviar da santidade ou da vontade de Deus, e principalmente do nosso alvo, que é Cristo Jesus. Como ele diz aqui, até os seus servos se fingem de servos de justiça. Você com certeza já encontrou pessoas que questionam a Bíblia, como que se ela estivesse com a razão e a Bíblia nem sempre está certa. Não, Deus não vai fazer isso. Não, se preocupa não, está escrito aí, mas não é assim que está falando não, né? É assim. Então, pessoas que às vezes sutilmente acabam tentando te desviar do que a Bíblia realmente diz e da verdade absoluta de Deus. E nisso nós temos que ter muito cuidado para discernir o que realmente procede de Deus ou não. Nós encontramos também ali no livro de 1 Coríntios, mais uma vez, capítulo 2, versículo 10, a outros poder para operar milagres, a outros profecias e a outros discernimentos de espírito, entendendo que nós precisamos orar a Deus, nós precisamos pedir a Deus esse dom, porque ele é essencial para a nossa vida cristã e o nosso crescimento dentro da palavra do Senhor. Então, vamos ficar atentos e incluir nas nossas orações, caso você ainda não tenha, pedindo a Deus então que ele possa te dar esse discernimento. O tópico de número 2 da nossa revista vai falar sobre a adivinhadora de Filipo. Então agora a gente vai falar exatamente sobre o que nós lemos ali na nossa leitura bíblica. O ponto 1 é uma avaliação sensata e diz assim: a jovem adivinha estava possessa, logo a mensagem dela não vinha de si mesma. Satanás é o principal opositor da obra de Deus. Por que então elogiaria os dois mensageiros de Deus ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação? É óbvio que havia algo de errado nisso. Aparentemente, tudo estava bem. Ela estava falando algo positivo daqueles dois homens de Deus. Mas acontece que ela estava possessa por um espírito maligno. Então é lógico que nisso há algum movimento de Satanás, alguma armadilha de Satanás, para que ele possa se beneficiar disto. Porque ele é o principal opositor da obra de Deus. É lógico que ele não faria isso para glorificar o nome do Senhor. E isso a gente vê ali em Atos capítulo 13, versículo 10, onde a palavra do Senhor diz assim: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então é lógico que há algo errado nessa passagem, onde esta mulher fala bem dos seus apóstolos. Algo errado, não no sentido de que a Bíblia escreveu errado, mas algo errado no sentido de que ela tem algum propósito, o inimigo tinha algum propósito em falar isso. E a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. O ponto 2 é sobre o espírito de adivinhação. A revista diz: a jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação. Piton, espírito de adivinhação, é de onde vem o termo pitonisa, associado à feitiçaria, e é aplicado à feiticeira de Endor. Então, ela não foi a única pessoa. Existiam também muitas pessoas, como existem muitas pessoas até o dia de hoje, que são realmente possessas por esse espírito de adivinhação. Veja que nem toda possessão demoníaca faz com que a pessoa role no chão, com que a pessoa espume pela boca, com que a pessoa se jogue no fogo, se jogue na água. Muitas delas são simplesmente com o intuito de enganar as pessoas.
aparentando ser algo bom e justo, mas que no seu fundo, o seu propósito interior é simplesmente enganar e desviar as pessoas da verdade. E isso nós vemos ali também, uma passagem em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7, onde o próprio rei Saul, ele se deixa levar em desespero e procura alguém que tem esse espírito. Então lá em 1 Samuel capítulo 28, versículo 7 diz assim: Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Então aqui logo após a morte de Samuel, do profeta Samuel, Saul então ele fica desorientado e ele procura uma feiticeira, uma mulher que tinha o poder de falar com espíritos, né? E isso é interessante porque ele mesmo tinha mandado matar todas as pessoas que tinham o dom de adivinhação, que eram dados como bruxas ou feiticeiras, porque isso era contra a vontade do Senhor. O próprio Senhor, ele rejeita todo esse tipo de magia e feitiçaria. Então Saul ele manda limpar Israel, matando todas essas pessoas. Porém, no fim, quando ele é rejeitado por Deus, quando ele após a morte de Samuel, então ele manda procurar uma mulher que tem o dom de falar com espíritos para que ele pudesse falar com Samuel, o que é lógico, não é possível. Então nós temos que ter bastante atenção com isso. O ponto de número 3 é a adivinhação ontem e hoje. Moisés enumerou algumas práticas entre os cananeus e os egípcios, os quais Israel deveria rejeitar. Isso vale também para os cristãos. Tais práticas envolvem magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia e etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus. Então, todo tipo de prática de adivinhação não provém de Deus. Toda prática de leitura de cartas, de necromancia, numerologia, clarividência, tarô, tudo isso que muitas vezes a gente sabe, né? Lógico que nós sabemos que existe, que está por aí. Muitas pessoas buscam esse tipo de consulta, né? Essas pessoas que dizem ter o poder de ler o futuro, de adivinhar as coisas através de cartas, de búzios e outras ferramentas. Tudo isso é rejeitado por Deus. E isso já vem desde antigamente sendo rejeitado por Moisés. Então nós vamos encontrar ali em Deuteronômio capítulo 18, versículo 14, que diz assim: As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos ao que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Então Moisés, já escrevendo aqui no livro de Deuteronômio, está dizendo: olha, as nações as quais vocês vão expulsar quando entrarem ali na terra prometida, essas nações, eles praticam a magia e a adivinhação, mas a vocês, povo de Israel, povo separado de Deus, escolhido do Senhor, a vocês não é permitido tais práticas. E isso ele está dizendo para mim e para você. Porém nós, que somos de Deus, entendemos que Deus rejeita tais práticas e não permite que nós, como seu povo, a pratiquemos. Também no livro de Isaías, capítulo 19, versículo 3, nós encontramos assim: Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então aqui o profeta Isaías, ainda no Antigo Testamento, já predizendo o que iria acontecer. Então já falando que o povo egípcio, já que nos dando o entendimento que eles também tinham um costume de fazer consulta aos magos, aos feiticeiros, que diziam ter o poder da adivinhação, né? Os médios, os necromantes. Então todas essas nações pagãs que sofreram penalidades da parte do Senhor,
todas elas praticavam esse tipo de feitiçaria, de adivinhação. A gente indo para o Novo Testamento, logo para o último livro em Apocalipse, nós vamos encontrar também informações importantes lá no capítulo 21, versículo 8 e no capítulo 22, versículo 15, que diz assim, versículo 8: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. Então, todos os que praticam a feitiçaria estão incluídos aqui, porque a adivinhação é dada como um tipo de feitiçaria. Então, todas as pessoas que praticam esses atos, elas vão para a segunda morte, que é quando serão lançadas no lago de fogo e enxofre. No mesmo capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15, diz assim: Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mais uma vez aqui nós estamos com um exemplo de um julgamento de Deus para as pessoas que praticam a feitiçaria, a mentira, a imoralidade sexual e vários outros atos que não fazem ou não expressam a vontade de Deus para o seu povo. Por isso nós temos que entender e buscar na Bíblia qual é a vontade de Deus e o que Ele espera de nós, que tipo de comportamento Ele espera de nós, para que a gente possa andar de acordo à vontade de Deus, tendo discernimento de nunca fazer aquilo que vai aborrecer ao Senhor. E então nós vamos perder a nossa salvação, podendo ser condenados pelos nossos atos, simplesmente porque não procuramos discernir o que é certo do que é errado, do que provém de Deus e do que provém do diabo. O tópico de número 3 da nossa revista é Desmascarando os Ardis de Satanás. O ponto de número 1 é o dom do Espírito Santo, que diz: O dom de discernir os espíritos serve para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas, visões, curas provenientes de fontes demoníacas. Manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, identificar a origem das manifestações sobrenaturais. Então aqui a revista está nos dizendo o que é uma verdade. Hoje em dia a gente tem visto aí muitas pessoas se manifestando com curas, se manifestando com principalmente profecias que não provém de Deus. Porque nem tudo que é no âmbito espiritual quer dizer que vem de Deus. O próprio Satanás, quando tentou Jesus, ele tentou Jesus usando palavras bíblicas, mas que na verdade tinham um sentido totalmente contrário daquilo que estavam escritos. Então nós temos que ter o discernimento espiritual para saber quando essas manifestações realmente provêm de Deus e quando não provêm. Porque muitas pessoas que não buscam o discernimento, que não buscam aprender realmente a entender a vontade de Deus e como Deus se manifesta, têm caído nessas mentiras de profecias, que são profecias da carne. E aí o que acontece? Essas profecias não se cumprem e as pessoas ficam magoadas e irritadas com Deus, dizendo que Deus prometeu e não cumpriu, onde na verdade Deus nunca teve nada a ver com aquilo. Então o inimigo ele consegue, através dessas manifestações que aparentemente são espirituais e provêm de Deus, para que as pessoas possam então ficarem buscando ou esperançosas em algo que Deus não prometeu. E aí não se cumpre e a pessoa acaba se afastando de Deus porque se chateiam dizendo que Deus não cumpriu o que tinha prometido ou está demorando para cumprir o que tinha prometido. Aonde no princípio, na verdade, não foi Deus que falou nada daquilo. As principais profecias que Deus dá na sua Bíblia são para que a gente possa nos corrigir, para que a gente possa andar de acordo à sua vontade, corrigir os nossos passos, a nossa vida. Põe a tua vida em ordem, porque o juízo vai chegar, e não prometendo coisas. Existem profecias prometendo coisas que Deus não prometeu, e as pessoas não conseguem discernir. Porque muitas dessas pessoas que dizem
profetizar, ou esses que têm espírito de feitiçaria, eu posso dizer assim, acabam prometendo coisas que a Bíblia não promete, e as pessoas não se atentam para isso e acabam ficando chateadas, desgostosas com a igreja, com o evangelho, como se como se a igreja ou como que se Deus realmente tivesse feito algo onde na verdade ela simplesmente não procurou ter o discernimento para saber se aquilo provém de Deus ou não. Como nós falamos, nem tudo que brilha é ouro. Como a moça aqui nessa situação em Atos, ela falando bem deles, porém sabemos que na verdade não era esse o objetivo, fazer com que eles crescessem. E a gente vai ver no nosso próximo tópico aqui para entender exatamente qual era o motivo de Satanás. Então nós temos que entender, como nós lemos, como ele é capaz de se transformar em um anjo de luz, os seus enviados como servos de justiça. Há muitas pessoas por aí dizendo ser de Deus, onde o seu foco principal é nos afastar da palavra do Senhor e principalmente do nosso foco, que é Jesus Cristo, pelo qual um único seremos salvos. Então nós temos que realmente buscar o discernimento de espírito para saber quando alguém está falando pela boca de Deus ou quando alguém está sendo usado pelo inimigo falando simplesmente da carne e levando muitos aí a serem enganados por conta disso, pelo simples motivo de não procurarem e não estudarem a palavra para realmente discernir o que provém de Deus ou não. O ponto 2 é uma estratégia demoníaca para confundir o povo. É muito estranho que o espírito que atuava na jovem viesse gritando publicamente e elogiando Paulo e Silas. O testemunho sobre os apóstolos era verdadeiro, mas com o fim de destruir sua reputação e arruinar a sua utilidade. O propósito diabólico era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora. Então aqui, na verdade, o intuito dela não era fazer com que eles fossem adorados ou glorificar o nome de Deus, mas sim era mostrar como se ela também fosse uma enviada do Senhor, como se ela fosse também alguém que falasse pela boca de Deus. E não é exatamente isso que essas pessoas fazem? Algumas até glorificam o nome de Deus, falam que Deus é bom e começam a dizer mentiras, falando, olha, Deus mandou te dizer isso, isso, aquilo, ou proferem, ou falam em línguas, ou fazem curas, que na verdade não provém de Deus. Porque o inimigo ele é esperto. Então ele se mascara de alguém santo, porém nas suas palavras há engano e mentira. E aí então ele consegue com uma aparência de santidade falar mentiras, desviando as pessoas do caminho do Senhor. E muitas pessoas saem da igreja porque começam a acreditar que não precisam mais da igreja, que não precisam de Cristo, que elas são autossuficientes, que conseguem viver espiritualmente sozinhas, estudar a Bíblia sozinha, não precisam de comunhão. Com certeza você conhece muitas pessoas assim. Por quê? Porque foram enganadas por outras pessoas que também tinham uma aparência de santos, de crentes, mas que no fim as suas palavras e os seus ensinamentos levaram essas pessoas a se desviarem da verdade bíblica e acabaram se afastando de Deus, de Jesus e com um grande risco de perderem a sua salvação, porque começam a acreditar em pessoas que dizem ser santos e serem entendidos de palavra, e acabam, na verdade, sendo enganadas e sendo desviados das verdades bíblicas, porque, como eu já falei, o próprio Satanás, quando tentou Jesus, ele tentou usando a palavra, porém, desvirtuando totalmente o seu sentido, para que ele pudesse pecar contra Deus, para que ele pudesse deixar de adorar verdadeiramente a Deus, e então assim se desviasse do seu propósito, que assim como nós também temos um propósito, que é olhar para Cristo, ser perseverantes até o fim para sermos salvos. Porém a função principal do inimigo é exatamente nos desviar, e ele não vai vir como um diabo, alguém feio, chifrudo, de rabo, não, ele vai se transfigurar como um anjo de luz, ou seja, ele vai se aparentar com uma pessoa santa, crente, porém as suas palavras são de engano e de mentira, e muitas pessoas têm sido levadas por essa mentira de Satanás. O ponto 3 é a libertação da jovem adivinhadora.
A moça era uma escrava que dava muito lucro aos seus senhores com esta prática ocultista. Ao ser liberta, seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico. A população não viu a maravilha da grande libertação. Paulo e Silas foram acusados de perturbar a ordem pública. Jesus tornou-se também persona não grata em Gadara por causa do prejuízo dos porqueiros. Infelizmente, o lucro fala mais alto ainda hoje. Então aqui, para você ver como são as coisas, né? Esta mulher estava possuída por um espírito demoníaco, mas como ela dava lucro, como ela trazia benefícios, né? Quando ela foi liberta desse espírito, as pessoas não se importaram com a alma desta mulher. Porque então eles perderiam o seu lucro financeiro, os seus benefícios. Então, se aquela mulher era possuída, se ela ia para o inferno, se ela ia definhar espiritualmente, não era o interesse dessas pessoas. O principal eram os bens materiais, os lucros, o dinheiro que ela gerava com essas adivinhações. E isso também aconteceu com Jesus, quando ele expulsou o demônio do gadareno, e ali então aqueles porcos se precipitaram ali nas águas. E o que aconteceu? Eles então se reuniram depois e mandaram Jesus embora dali. Ou seja, eles não olharam porque existia aquele homem que estava há anos, né, vivia entre os sepulcros, não tinha mais vida social, se machucava, né, era uma pessoa totalmente excluída. E quando aquele homem foi liberto, o encontraram ao lado de Jesus, vestido em perfeito juízo. Mas eles não olharam para a salvação do homem. Estavam preocupados porque tiveram prejuízos com a morte dos seus porcos. Isso a gente encontra ali em Marcos capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim: Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Então assim, Jesus, vai embora daqui porque você trouxe prejuízo para nós. E ao contrário, deviam falar: Senhor, fica mais um tempo, porque como o Senhor libertou, curou esse homem, há muitos enfermos, há muitas pessoas que precisam de libertação. Mas não, eles não conseguiram ver a maravilha da libertação, da cura daquele homem que há anos vivia endemoniado, mas se preocuparam apenas com os seus benefícios. E isso acontece até o dia de hoje. Muitas pessoas não têm mais amor pelo próximo. Muitas pessoas não estão interessadas na vida espiritual, na alma do próximo, desde que ela esteja adquirindo qualquer bem, desde que ela esteja adquirindo benefícios com aquilo que a pessoa faz, a alma dela não importa. Então o dinheiro ainda tem falado mais alto, e isso não é de agora. Como a gente viu, é muito antigo, a falta de amor do homem pelo seu semelhante. O ponto 4 é a necessidade do dom de discernir. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito. Então isso é uma verdade. Quando alguém fala uma besteira muito grande, quando alguém fala algo falando mal de Deus ou falando mal de alguma coisa, isso é fácil você entender. Não, essa pessoa está falando mal, não quero ouvir, né, eu acredito. Agora, quando uma pessoa é usada pelo diabo, mas ela começa a manifestar algo bom, que aparentemente é bom, como eu falei, às vezes vem, você pensa, tá profetizando, é de Deus. Nem sempre. Tá falando em línguas, é de Deus. Nem sempre. Há muitos movimentos dentro de igrejas que não procedem de Deus. São puramente movimentos carnais e emocionais. E muitas pessoas dizem que essas pessoas, nossa, você viu como aquela pessoa é espiritual, o culto, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, nossa, Deus usa muito. Na verdade, pode não ser. Eu não estou dizendo que todo movimento é errado. Não, existe sim muitas igrejas sérias que o Espírito Santo atua poderosamente, mas nós temos que ter discernimento. Isso vem você saber da vida da pessoa,
se é uma pessoa que realmente tem comunhão com Deus, se é uma pessoa que fora da igreja, ela realmente é uma pessoa de oração, é uma boa pessoa, uma cristã que tem um procedimento santo, gosta de orar, participa dos seus departamentos, participa dos cultos de ensino, é uma pessoa que realmente procura ter uma vida santa com Deus e no conhecimento da palavra de Deus. Fora isso, uma pessoa que não ora, que mal participa dos cultos, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, uma pessoa que não lê a palavra de Deus, como que ela pode ser usada por Deus? Então, o inimigo se utiliza muitas das vezes porque pessoas acreditam ter dons que na verdade não têm. São apenas sentimentos e emoções que na hora a pessoa pensa está sendo levada a fazer, mas na verdade não é Deus que está fazendo com que ela faça aquilo. Então nós temos que ter discernimento, porque essa parte aqui onde esta moça falava de Paulo e Silas, só é discernida pelo Espírito Santo. Uma pessoa que realmente tem um discernimento para ver, mesmo aparentando ser algo bom, não provém de Deus. E eu volto a dizer, muito cuidado com profecias. Tomem muito cuidado, porque muitas pessoas são levadas a falar por emoção e não falam pelo Espírito. E as pessoas acabam se desiludindo com Deus, acabam largando a igreja, porque acreditam que Deus não cumpre aquilo que prometeu. Aonde, se você ler a Bíblia, não existe uma promessa, não existe uma profecia que Deus tenha falado através dos seus profetas e que não tenha sido cumprida. Então, quando Deus fala, Ele não cumpre meia promessa, Ele cumpre ela toda, porque o que Deus fala, Ele faz. Agora, todas essas profecias que você ouve por aí, que muitas vezes não se cumpriu, ou deu ao contrário, porque não foi proferida por Deus. Foram homens, ou foi o próprio inimigo, usando a pessoas, ou se travestindo de santo, né? Mas o seu estento, as suas palavras, não traziam na verdade as palavras de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado e peça nas suas orações: Senhor, dá-me discernimento de espírito, e continue lendo, estudando, se aproximando de Deus cada vez mais, fortalecendo-se no espírito, porque aquele que é do espírito discerne as coisas espirituais, porém aquele que é carnal não discerne as coisas do espírito. Chegamos então à conclusão do nosso estudo de hoje, e a revista nos diz assim: Satanás é perito, ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Bem, isso tudo foi o que a gente falou durante toda essa lição. Tem que ser uma pessoa conectada espiritualmente com Deus para discernir as coisas do Espírito, para saber se aquilo que está sendo falado provém de Deus ou não. E muitas pessoas, também não falando só da igreja, mas também procuram essas pessoas que dizem ter o dom de adivinhação, como cartomantes, tarô, búzios. Então, se você é um crente, você não pode seguir essas práticas, porque isso não agrada a Deus e Deus não permite que o seu povo faça essas práticas. Outra coisa que é muito comum no meio das pessoas, e alguns ainda cristãos ainda procuram horóscopos. O que são os horóscopos, senão a adivinhação do que vai acontecer? Quantas pessoas todos os dias antes de sair de casa não procuram ler o horóscopo para saber como é que vai ser o seu dia? Isso é uma adivinhação. Nós temos que entender que astrologia é diferente de astronomia. A astrologia é o estudo que faz os horóscopos. A astronomia é o estudo das estrelas, do espaço. São duas coisas diferentes. Então, a astrologia é algo que não provém de Deus, porque adivinha, aí fala como você é, adivinha como vai ser o seu dia, te dá o número da sorte e todas essas coisas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter bastante cuidado, porque são coisas sutis assim que fazem com que a gente peque diante do Senhor. São coisas que aparentemente são bobas, mas que são práticas de feitiçaria. E isso tem minado a nossa vida espiritual com Deus. Pessoas que procuram em dificuldades
pessoas que leem cartas, que leem as mãos, como os ciganos, e dizem ter este poder de adivinhar através de um cigarro, através de uma planta, não sei, essas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que vão em mesa branca para descer espírito, para falar com o espírito. Irmãos, nada disso provém de Deus. A única coisa que Deus pede é que nós sejamos fiéis a Ele, e o resto tudo Ele vai cuidar. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o seu dia hoje com Cristo, porque nós não sabemos o dia que Ele vai voltar. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não está no nosso controle. Porém, o hoje, viva Cristo. Abandone, se você pratica essas práticas, abandone, porque o Senhor não permite que os seus separados pratiquem esse tipo de feitiçaria. E como nós lemos lá em Apocalipse, todos os que praticam a feitiçaria, não é só os que fazem, mas os que também consultam, esses não herdarão o reino dos céus. Então, para que a gente fique atento, busque discernimento do Espírito para saber o que provém de Deus e o que não provém, para que você realmente tenha uma vida reta, fazendo apenas o que é correto diante de Deus. Muito bem, chegamos ao fim então da nossa lição de número 11 sobre discernimento espiritual. Com certeza foi muito instrutivo, porque eu também recebi muita palavra desta lição e me direcionou bastante também para cada vez mais procurar intimidade com Deus para discernir o que vem do Senhor e também para me afastar daquilo que não provém de Deus. Se você gostou, clica aqui embaixo, deixa o seu like, aproveita também, comenta, diga aí qual é a sua opinião, se você tem alguma sugestão, escreve aí para que a gente saiba o que você tem achado das nossas lições. E também compartilha, manda para os seus amigos, manda para os seus parentes, pessoal da sua igreja, como eu sempre peço, porque é importante que a palavra do Senhor também se espalhe. E você é um agente de bênção, você é um canal de Deus também, para poder levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos apoia. 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são cadastrados, não são inscritos no nosso canal. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, eu te peço, clica aqui embaixo nesse botão de se inscrever e clica no sininho em todas, porque toda vez que um novo vídeo for colocado, você vai ser avisado. E assim você ajuda também se inscrevendo ao nosso canal a crescer, e assim mais pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus. Então não deixe de se inscrever, eu te peço, clica aí e nos apoia também neste nosso canal sobre palavra de Deus, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Você também tem acesso aí através da internet no nosso canal, vai estar escrito aqui embaixo, o www.valordasabedoria.com, onde lá você tem acesso também aos nossos vídeos e outras informações. E também, caso queira mandar alguma mensagem, ter contato conosco, ali também você vai ter um formulário para nos escrever e a gente pode interagir. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pode escrever por ali também. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença comigo até o fim desse estudo. O tema da próxima lição é Vivendo em Constante Vigilância. Também um tema muito importante para a nossa vida cristã. Então, espero ver você na nossa próxima lição. No mais, desejo a todos um bom resto de semana e que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.